Optimize travel through technology. Bom, primeiro, todo mundo me chama de Batata, não é Guilherme. E eu trouxe esse apelido pra cá também porque é realmente todo mundo mesmo, desde a minha quinta série. E eu levei isso pra... Eu levei não, né? Levaram isso pro meu ensino médio, aí do meu ensino médio levaram isso pro meu trabalho, aí daí eu que levei mesmo. Então, todo mundo sempre me chamou de Batata. E... Cara, o Guilherme hoje trabalha no time de BA, mas o Guilherme não é de tecnologia. De certa forma, a minha formação é processos gerenciais pela UF, lá em Niterói. E é até engraçado porque eu sempre quis fazer engenharia, sempre, desde muito cedo. Um dia eu vi uma matéria no Fantástico de um cara que consertava avião e ele era engenheiro mecatrônico. E pareceu uma ideia muito boa e meu pai sempre apoiou. E eu costumo dizer que meus pais me treinaram para ser engenheiro, né? Porque a gente sempre teve esse objetivo de, depois do ensino médio, ir para São Paulo fazer engenharia mecatrônica. E isso desde a minha quarta série, então a gente fez vários cursos preparatórios até chegar nesse momento. Até que eu passei para engenharia mecatrônica, só que para Petrópolis, porque eu descobri que tinha esse curso aqui no Rio e não tinha por que ir para São Paulo. Fiz 2 anos de engenharia, eu acabei voltando largando engenharia lá, voltei para São Gonçalo, que é de onde eu sou, de onde meus pais me criaram a vida inteira, e passei para a UF, fazer processos gerenciais, porque eu não queria mais ver número nunca mais na minha vida, tava de saco cheio e queria fazer publicidade e marketing. E, até com bolsa era caro pra caralho. E tinha o curso de processos gerenciais lá em Niterói, na UF. E a grade era incrível, achei super legal e foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Zero arrependimento, é um curso que ele me abriu muitas portas, porque hoje eu trabalho com ciência de dados, mas a base de tecnologia eu tive um pouquinho, engenharia. Eu sou formado em técnico em eletrônica também, porque eu falei, né, que eu estava me preparando para ir para São Paulo estudar, então era uma boa ideia fazer um técnico aqui de eletrônica, que a matéria era parecida com a da faculdade, então eu ia ter um emprego e já ia saber alguma coisa, né? Daí eu tive contato com tecnologia nessas áreas, e o meu curso de processos gerenciais, que ele é bem a pegada de ADM mesmo, né? Ele, na verdade, ele era uma matéria do curso de administração e tomou forma e virou um tecnólogo. Daí ele é um curso que me dá muita direção para trabalhar com negócios, né? Ser um analista de negócios, mas não necessariamente voltado para tecnologia, que é o que a gente faz aqui. Mas por eu já saber programar e ter muitos amigos que também programavam, e por ter programado, né, como técnico e como lá um pré-engenheiro no meu ciclo básico, eu acabei caindo nessa área de BA. A minha chegada aqui no URB foi bastante inesperada, porque eu falo isso toda hora que eu tenho que me apresentar alguém aqui, que entra alguém novo, eu conto que eu sou apaixonado por dados e por moda, muito por moda, e eu sempre quis juntar essas duas coisas, e eu cheguei a trabalhar com moda, dados de moda, né, por um período da minha vida. E foi bem bacana, foi interessante juntar as duas coisas que eu realmente gostava, mas era um ambiente que não parecia entregar muita verdade, né, nas coisas que eles propunham. Até que a Paloma entrou em contato comigo pelo LinkedIn, e eu achei que seria uma boa, porque a URB foi uma das empresas que eu procurei muito, mandei muito currículo na época do início da pandemia, que eu estava desempregado, e todo mundo sempre falou muito bem. E quando ela entrou em contato comigo, eu primeiro pensei, será que eu faço? Porque eu tinha acabado de entrar nessa outra empresa, e apesar desses problemas, de alguns problemas que eu tinha lá, era um bom lugar, era um lugar tranquilo. Mas falei, vamos conversar, vamos trocar essa ideia. E de primeira foi incrível, foi uma conversa... primeiro que ela durou 2 horas, não foi
aquele papinho de me fala de você, aí você fala, aí depois a pessoa explica a vaga, aí vamos entrar em contato. Então, ela tentou criar algum tipo de conexão e o mais incrível é que essa conexão foi criada, porque houveram coisas que eu levei do meu caminho que tinham coisa em comum com o caminho dela também. Essa questão de eu ser de São Gonçalo, que é um lugar bastante diferente da Barra ou de todos os outros lugares que eu trabalhei, né? Zona Sul e tudo mais. É um lugar que a gente lida com realidades muito complicadas, né? E essa antítese entre São Gonçalo e a Barra foi algo que a gente trouxe para a conversa e a gente conversou, e foi muito legal de perceber que nesse lugar, urbe, haviam pessoas que entendiam também essa questão, que é uma questão muito importante para mim, porque é de onde eu venho. Então, sempre foi complicado essa minha relação com algumas empresas que falam muito sobre inclusão, quando na verdade não é muito sobre isso, sabe? O que acontece. Então, de cara, a gente já deu um match. E depois disso eu conversei com o Radba e o Gui, né? Que são da área, de fato, né? Da área de BA. E mesma coisa, a gente passou horas conversando, horas trocando ideia. E no final teve muito aquela sensação de... cara, vem trabalhar com a gente, pô, não vou te mandar nada de case, não. Aí o Radba me mandou um case lá, deixou eu responder a hora que eu quisesse. E daí eu respondi, ele me entrega daqui a um mês, a hora que der. Aí eu falei, não, peraí, pelo amor de Deus, Radba. Aí, uma semaninha lá, eu entreguei pra ele. E fluiu. E outra coisa muito importante que mexeu muito comigo foi a questão de eu sempre levar em todas as minhas entrevistas, em todas as situações que eu tive que falar de mim, propostas e tudo mais, é a relação que eu tenho com a minha mãe. Ela não tem uma saúde muito boa, então é importante que eu esteja perto dela. Então eu preciso estar num lugar que, se eu tiver que sair correndo, ninguém vai me julgar e me demitir. É muito importante, porque isso já aconteceu algumas vezes. E eu precisava de um lugar que fosse compreensivo, e eu falei isso com a Paloma, com o Radba, com o Gui. Todos eles abraçaram a ideia. E tudo bem, bom, passou o processo seletivo, a Paloma me ligou avisando que eu passei, fiquei super feliz. Só que eu precisei contar pra minha mãe, né? Porque na outra empresa, na empresa de moda que eu trabalhava, eu tava lá há pouco tempo e minha mãe sabia o trabalho que foi pra eu entrar lá. E eu pensava, putz, ela vai ficar boladíssima quando eu contar pra ela que eu vou trocar de trabalho. E eu, tive que contar pra ela. Ela ficou meio relutante, tava mais pra sim do que pra não, mas aí a cartada final foi a Paloma ter enviado uma orquídea pra minha casa, que eu comentei, minha mãe gosta de planta. E chegou uma planta na minha casa, então foi... graças à planta. Enfim, brincadeira. Mas a planta com certeza teve um papel fundamental aí no convencimento da minha mãe, porque é muito importante pra mim que a minha mãe participe dessas decisões, né? Essas decisões grandes da minha vida. E é muito importante que ela concorde também. Então, a sensibilidade de vocês de terem mandado a plantinha lá pra casa, acho que fez toda a diferença, que minha mãe sentiu que estavam cuidando de mim. Então foi bem legal e tô aqui. Cara, a minha rotina essa pergunta é interessante porque a gente tá na pandemia e hoje a gente tá aqui no escritório, mas na maioria dos dias eu tô em casa. E é legal como a rotina de casa atravessa a rotina do trabalho, né? Então, o meu dia basicamente começa às 9, eu tento começar às 9. E
acho que não só a minha rotina, mas acho que da galera de BA num todo, é muita troca com as outras áreas. A gente faz muita reunião, porque, bom, a área de Data Science é a galera de engenharia, Machine Learning e BA, que é onde a gente pega todos esses dados que a galera trata e tenta transformar em informação útil. E para ser útil, tem que ser útil para alguém, e esse alguém é quem vai estar fazendo reunião comigo o dia inteiro pra gente entender, né? Seja a galera de marketing, galera de operação, de aplicativo. Então, é normal que todos os dias tenha alguma reunião pra gente trocar. E além, óbvio, né, das reuniões, a gente foca bastante. Tem algumas ferramentas que a gente usa, por exemplo, Metabase, BigQuery, e transformar tudo que a gente tirou dessas reuniões em, de repente, algum relatório, em gráficos, planilhas, ou só insights, né? Porque isso também é um papel do analista de negócio, né? Trazer ideias para a galera. Então, bom, meu dia é reunião, trabalho muito também. Quando eu saio da reunião, aquele momento ali compenetrado, eu e o computador escrevendo minhas consultas no SQL, e as consultas normalmente viram gráficos, tabelas, ou viram visualizações, né? Viram outras tabelas pra gente jogar outras consultas dentro dessas tabelas. Então eu diria até que é uma rotina bastante intensa, né? Porque a gente tem que ter toda essa troca de eu sou o cara que tem que ter o conhecimento técnico, que vai escrever o código, que vai gerar as visualizações, mas eu também tenho que ser o cara que fala e é entendido. Eu tenho que ser o cara que escuta uma ideia não tão boa e diz, cara, sua ideia não é tão boa, mas de uma forma que a gente consiga levantar a discussão para chegar em uma ideia boa. A minha rotina é essa, e claro, né, no meio do caminho a gente tempera um feijão, a gente lava a louça, a gente tá em casa, e é isso. Normalmente eu vou até às 6, mas como o horário é bem flexível, às vezes passa, às vezes acaba antes, então é mais ou menos isso. Cara, principais desafios. Eu acho que o grande desafio da área de tecnologia é que todo dia acontece uma coisa nova, cara. Todo dia, o tempo todo. E, muda muito rápido. Então, é muito difícil a gente juntar o trabalho que a gente tem que fazer, o que a gente já tem que entregar, e a experiência que a gente tem que buscar em outros lugares, além do lugar que você trabalha, para tentar resolver os problemas daqui, da URB. Porque a gente lida com todo tipo de dado, todo tipo de informação o tempo todo, e às vezes tem uma ferramenta nova que saiu que vai resolver o meu problema. Só que ela é nova e eu tenho que descobrir como é que usa. Então eu acho que o grande trabalho hoje do profissional de tecnologia no geral é estar atualizado a ponto de saber o que está acontecendo e usar essas novidades dentro do que a gente faz. É bem complicado você ter que trabalhar, que tem muita coisa que é mecânica, chega uma hora que fica mecânico, mas isso vai passar. Você, de um dia para o outro, fica desatualizado. Acho que não é necessariamente a palavra de desatualizado, mas acho que funciona. Você fica desatualizado e o que você sabia ontem não funciona hoje. E esse é o grande BO de BA. Quando não tô trabalhando, tô pensando no brincadeira, pelo amor de Deus. Cara, no dia a dia eu tento separar bastante o trabalho da minha vida pessoal. Eu não acredito muito nisso de você ter duas vidas, uma vida pessoal, uma vida profissional. Elas se interseccionam e, é assim, cara.
Até porque você trabalha 8 horas do teu dia e você tem que ser incrível para separar. Mas eu tento... Por exemplo, final de semana eu não ligo o computador. Na verdade, meu escritório fica fechado, porque eu realmente não quero olhar para o meu computador para me forçar a me desvencilhar do trabalho. E, cara, o Guilherme, ele é esforçado, corre muito atrás, ao mesmo tempo que é bastante preguiçoso. Eu odeio a ideia de aprender por aprender, trabalhar por trabalhar, porque eu acho que conhecimento é válido, mas válido realmente é conhecimento útil, que você consegue trocar por algum... É óbvio, né? Todo mundo lê um livro que não necessariamente... Sei lá, um hobby que eu tenho é ver asiático cortando atum. É uma parada que eu faço antes de dormir, que me relaxa ver as pessoas cozinhando e no mercado de peixe cortando peixe. Eu vou cortar um atum na minha vida algum dia? Não, definitivamente não. Mas uma coisa que a gente troca muito aqui é, por exemplo, a necessidade de algumas linguagens que às vezes a gente só para aprender, só que se você não tem onde usar, você esquece no dia seguinte. Então eu sou um cara bastante esforçado, mas eu tento escolher bem aonde que essa minha energia vai ser depositada. E eu gosto muito de futebol. Eu ia dizer esportes, mas eu só assisto futebol. E eu amo futebol, eu assisto a Série B, eu assisto tudo. Se tá passando na televisão, eu assisto. A pandemia deu uma quebrada nisso, né? Mas assim, meus lugares favoritos são o shopping, depois a praia e depois a minha casa. Por conta da pandemia ficou um pouco complicada essa minha relação com o shopping, mas morando em Niterói sempre foi muito fácil de ir pra praia, então eu amo estar na praia e na areia, que eu tenho medo da água. Eu já me afoguei uma vez, péssima ideia. Então eu gosto muito de estar na praia. E o Guilherme também é bastante amigo. Porque eu penso nos meninos que eu morei junto. E é muito louco, porque eu acho que eu nunca contei uma história onde eles não estavam. E são amigos que eu fiz no ensino médio e que foram pra faculdade e que foram pro trabalho. E a gente morou junto por 2 anos, durante toda a pandemia a gente morou junto. E agora que a gente decidiu se separar, né, cada um mora na sua casa, a gente é vizinho, e decidimos ir todo mundo pro mesmo bairro. Então eu tento levar muito isso pra minha vida, as pessoas. Eu costumo dizer que eu tenho muita sorte, porque graças a Deus nunca entra um vacilão na minha vida. E eu sou muito grato por todas as pessoas que entram. Então eu acho que eu sou para muitas pessoas eu sou um amigo irmão. E não sei mais o que sobre mim que o que eu sou. Talvez tá de bom tamanho, né? Bom, galera, é isso. Espero que tenham curtido. Esse foi um pouquinho do Guilherme, um pouquinho da área de BA. Então, não se esqueça de curtir, deixar o sininho, se inscrever, comentar, fazer tudo o que tem que fazer. E é isso. Até a próxima.